Não tem como haver uma realização se não houver uma perseverança. Mas no meio da caminhada, ou durante ela, do começo ao fim, sempre vai haver a dificuldade, sempre vai haver a luta, sempre vai haver o problema. Eu preparei aqui uma passagem que fala sobre isso, sobre os olhos, como eles veem as oportunidades, o coração, como ele crê na oportunidade, no propósito. E essa passagem está aqui no livro de Números, no começo da Bíblia, porque é sempre importante lembrar, né, trazer à nossa memória uma das maiores vitórias que Deus deu debaixo de uma promessa que ele havia feito, só que isso não se realizou para todo mundo. A maioria da nação, né, 99% da nação, não conseguiu alcançar. 99% daquele povo que era uma nação eleita, né, um povo de Deus, eles não conseguiram alcançar. Hoje, a maioria não consegue alcançar. Hoje a maioria não consegue ver realizar na sua vida. E não é porque o pastor ele diz lá, ou o bispo diz, ou o apóstolo diz, ou aquele que se coloca como profeta diz. Hoje em dia tem um monte, né? Profeta, que mais? Mestre, ministro, enfim, qualquer que seja o título que a pessoa coloca sobre si, não adianta ele falar, olha, vai acontecer na sua vida. Eu profetizo isso, eu declaro isso sobre a sua vida. Se você não tomar isso para você entender, crer que vem de Deus para você e ir buscar, nós nunca chegaríamos aqui se a gente ficasse olhando as dificuldades do caminho. Você pensa o quê? Na hora que eu vi a chuva eu desanimei. Em alguns trechos da estrada eu também tive medo, não consegui enxergar direito. Mas a gente segue em frente, debaixo da confiança de Deus, da esperança de que Deus está nos guardando, está guardando os nossos passos. E a gente seguiu, e a gente foi em frente. E há muito tempo atrás, alguém tomou um exemplo como esse também e colocou em prática na sua vida. Então eles tinham uma promessa de Deus, há uma terra para vocês tomarem posse dela. Mas vocês vão ter que entrar nela, vão ter que tomar posse dela, vocês vão ter que pelejar, lutar por ela. Porque toda realização, todo propósito, ele se cumpre debaixo de perseverança, de luta, de empenho, de esforço. A gente vai se coçando, batendo, dando uns tapas esquisitos, mas é por causa dos bichos. Agora há pouco a gente começou a gravar, o bicho picou o pescoço da Yasmin. Hoje tá eu, a Ellen, o Guilherme e a Yasmin aqui no monte. A gente veio aqui, acho que é a primeira vez, né, Yasmin? Você vem, a primeira vez que a Yasmin vem no monte, no São Roque, né? E por isso mais abençoada ainda. E ela tá soprando aqui porque você escuta de vez em quando um soprinho aí, é porque olha, tem uns bichinhos que pousam. E a Yasmin tem uma coragem tremenda com o bicho, né? Mas enfim, é igual a Ellen. Mas tem uns que são chatos mesmo. Mas voltando aqui, Deus tinha uma promessa, olha, vocês vão tomar posse de uma terra. Essa terra é boa, essa terra dá fruta, essa terra ela tem prosperidade, é uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas quando eles estavam descendo para aquela terra, quando eles estavam indo a caminho daquela terra, eles se depararam com as dificuldades, os inimigos, todos os problemas, né, que faziam parte da conquista daquela terra. Como eu estava dizendo para você, até chegar aqui em cima, teve muita dificuldade. Hoje você olha e da onde você está, até onde você quer chegar, até onde você precisa chegar, até aquilo que você precisa alcançar, conquistar, seja na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, aonde quer que seja, na sua conquista, existe um monte de problemas a serem superados, né? Existe um monte de obstáculos a serem vencidos, existe um monte de adversidade que você vai ter que lidar com elas e vai ter que enfrentar. E é enfrentando que você vai vencê-las. Em alguns momentos, parece que a gente não vai conseguir. Bate o cansaço, muitas vezes subindo, hoje talvez, eu não sei se por causa da idade, já tem 2 anos que eu não subo aqui, não sei se por causa da umidade, eu sei que foi a subida mais difícil hoje. Várias vezes eu tentei parar, eu parei para poder respirar e dar um tempo para a perna aguentar, para a gente conseguir chegar, mas graças a Deus foi o fato de não desistir. E aqui diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, esses 2 homens, dentro de toda uma nação, eles levaram dentro deles esse espírito da perseverança.
dessa confiança em Deus. Eu gosto demais da história, né, do livro todo de Josué, do primeiro capítulo ao último. E tenho um carinho, um amor muito grande pela passagem de Caleb. Quando o Caleb vai lá e fala assim, olha, aquela terra é minha, porque Deus deu essa terra para mim lá atrás. Fazem 45 anos, ele não se deixou vencer nem pelo tempo. E o tempo talvez seja um dos maiores adversários, uma das maiores dificuldades, fora todas as demais que a gente enfrenta. Mas diante de todo aquele problema, diante daqueles inimigos, diante de toda aquela luta, de toda aquela adversidade, de se depararem com os gigantes e tantos outros, eles eles escolheram confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, manterem viva a palavra de Deus dentro do coração deles. Mas os outros 10 espias, os demais, eles começaram a dizer, não é possível. A terra é boa realmente, mas não tem como a gente entrar lá, não tem como a gente vencer. No decorrer da nossa vida, a gente vai se deparar com muitas vezes pessoas bem intencionadas ou não, pessoas boas ou não, pessoas que querem o nosso bem ou não, citando, falando pra gente, colocando pra gente, trazendo algum tipo de palavra contrária. Não é pela maldade, não é pela ruindade, não é porque não quer te ver chegar, nem todas vão ser por causa disso. Nem todas vão falar porque não querem te ver chegar. Nem todas vão falar para você desistir, para você deixar para a próxima, para você aguardar um momento melhor, para ficar para um outro dia, porque elas não querem que você chegue, porque elas não querem que você vença. É porque não tem a mesma palavra dentro do coração. Não ouviram do mesmo Espírito essa palavra, não receberam a mesma promessa. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. O que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para mim. E para cada um de nós há um caminho. E dentro de cada um de nós, a nossa parte, que diz respeito a nós, há uma necessidade de perseverança, cada um de nós, naquilo que a gente vier a enfrentar. E aqueles homens, eles disseram, olha, não tem como a gente entrar, porque os inimigos são poderosos, eles têm muitas armas, eles são gigantes, eles são fortes, eles estão preparados para a guerra. A gente aqui é um bando de lavrador, o povo só sabe plantar semente na terra, não sabe fazer mais nada. Se eles derem um grito lá, a gente sai correndo. A terra é boa, mas é difícil de entrar. A terra é boa, mas está longe. A terra é boa, mas está cercada. Quer dizer, sempre vai haver uma dificuldade, sempre vai ter um problema. A cura é possível, mas tem que ir atrás dela. Mas tem que passar pelo tratamento, mas tem que tomar o remédio. Ah, mas isso aí não é fé, não, pastor. Claro que é, porque eu prefiro reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Se pelo tratamento, se pelo médico, pelo remédio, se é pelo advogado, se é pelo juiz, se é pelo impossível, eu não sei, eu só sei que vai acontecer pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, desde que eu e você, a gente não desista. E aí, os nossos projetos, quando Deus, Ele está acima de tudo nos projetos que nós trazemos, glorificar Ele, exaltar Ele, ser o espelho dEle, resplandecer a glória dEle, quando esse é o maior de todos os nossos projetos, então Ele é com a gente, Ele nos dá a vitória. Esses homens confiaram em Deus, os demais confiaram na força do seu braço, na capacidade que tinha, naquilo que os olhos estavam mostrando, naquilo que humanamente era possível, enfim. E olhando para essas coisas, provavelmente eles não viam condição de conseguir vencer, de conseguir superar, de seguir em frente. E eles passavam isso para os demais. Eles falavam isso para a nação. E infelizmente, muitas vezes, por causa daquilo que a gente ouve, por causa daquilo que entra no nosso coração, pelos nossos ouvidos, a gente desiste. Até porque muitas vezes a gente já está propenso, a gente já está pendendo para desistir, para parar. Porque é cansativo, porque é desgastante, porque é complicado, porque é difícil, porque exige mais, porque pode ser perigoso, enfim, por uma série de questões. Mas aqui no livro de Números, capítulo 14, no versículo 6, diz assim: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente
não sejais rebeldes. Você sabe o que é o rebelde? Eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui direito, mas a grosso modo, superficialmente, o que é o rebelde? É aquele que recebe uma determinação, que recebe uma direção, que recebe uma ordem, que recebe uma orientação, mas ele faz do jeito dele, ele escolhe o seu meio, ele escolhe a sua forma. Ele não se sujeita, ele, pelo contrário, ele obedece só a ele mesmo. Ele é insubordinado, ele é alguém que ele não obedece ordem. Ele não quer saber o que o outro está falando. Por mais que a opinião do outro seja correta, por mais que aquilo que o outro esteja falando seja bom, seja útil, ele não vai se deixar persuadir por aquilo, porque na cabeça dele, porque na maneira dele enxergar, a maneira limitada dele enxergar, a cabeça do rebelde, o coração do rebelde, normalmente ele tem esse limite, esse bloqueio, né, esse impedimento de olhar para frente. Ele entende que se ele fizer o que o outro está falando, ele vai estar se diminuindo, o outro vai ser mais importante. Quando isso vem do homem, eu até entendo, porque nenhum de nós quer ser menor do que o outro. Mas no que diz respeito a Deus, não tem nem que pensar, é se sujeitar e está acabado. Deus está nos colocando diante de um novo ano, afinal de contas Ele está nos dando vida. Você acordou hoje, você está de pé, você está respirando, a oportunidade de Deus está aí diante de você também, para que a gente veja se realizar na nossa vida a vontade dEle. Mas é preciso se sujeitar a isso, seguir o caminho que Ele coloca diante da gente, com todas as lutas e dificuldades, porque se hoje são dificuldades, amanhã serão degraus que vão fazer a gente chegar onde a gente precisa chegar. E aqueles gigantes, aquelas dificuldades que eles estavam dizendo, aquilo era para que Deus desse vitória para o povo dele, para que os demais soubessem quem era Deus. Havia um propósito de Deus de glorificar a Ele, Deus, de Deus ser glorificado através daquela nação. E era através daquela dificuldade. Porque quem é honrado na facilidade? Quem é glorificado quando não há problema, quando não há luta? Você já reparou como as pessoas gostam de dizerem como foi difícil elas conseguirem, como teve que lutar para conseguir? Você vai conversar com alguém, a pessoa vai mostrar a casa que ela mora, fala, isso aqui fui eu que fiz, ó, com a minha mão. Ela está querendo mostrar a dificuldade. Olha, quando a gente chegou aqui, era só um negocinho ali, assim, assado. A gente construiu, fez aqui, começou por ali e fez assado. Você já reparou isso? Já reparou as pessoas que alcançam altos degraus? Eu estava lendo ontem a carta da filha do médico que operou o presidente. E na verdade ela estava querendo defender o pai, né? Pelas acusações que a mídia estava fazendo. Não é falando de política, não, é só o exemplo. Mas no meio da defesa que ela estava fazendo, através da carta que ela escreveu, e isso está na internet para todo mundo ler, ela não fala só que o pai não estava num prostíbulo nas Bahamas, que o pai não estava passeando nas Maldivas. Ela fala da dificuldade que o pai encontrou, que o pai era um homem humilde, simples, se fez, trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, à meia-noite, atendia de domingo a domingo, fazia cirurgias de graça para as pessoas. Quer dizer, todo mundo tem prazer em colocar ali, porque é nisso que você vê o valor da coisa, é nisso que você vê a capacidade. Quando você diz, eu venci tal dificuldade, tal luta, então você está se valorizando. Quando esse povo de Israel, quando essa nação hebreia, esse povo hebreu aqui, olhou e viu aqueles inimigos, era justamente através deles, dos inimigos, de passar por cima deles, de vencer aquelas dificuldades, que Deus seria glorificado. Porque se fosse só entrar dentro da terra e plantar, que glória há nisso? Que louvor há nisso? Que obra extraordinária de Deus há nisso? Nenhuma. Então, se você está diante de uma grande dificuldade, vá em frente, Deus é contigo. E nisso, através da sua vida, Ele vai ser glorificado. Na sua casa, na sua família, nos seus projetos, na sua saúde, no seu trabalho, em tudo aquilo que é seu. Em nome de Jesus. E eles disseram, não sejais rebeldes. Então, eu queria que você olhasse para dentro de você hoje, desse uma analisada aí dentro do seu coração, da sua mente, porque
Porque se você tem encontrado esse bloqueio, essa dificuldade de se sujeitar a Deus, se você diz que entregou a sua vida para Jesus, você não a tem mais. Ela não é mais sua. Então cabe agora você obedecer os caminhos ou as direções que aquele a quem você entregou a sua vida coloca diante de você. E confiar nele. Acreditar. Acreditar de verdade. A vida é realidade. Mas a realidade ela pode se transformar diante da nossa perseverança, diante da nossa confiança, principalmente diante da nossa fé. Então se apega a Deus. Se apega àquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E se você não desistir de confiar, de crer e for até o final, não interessa a dificuldade que você está vivendo hoje. Você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Esses 2 homens foram os únicos 2 de toda essa nação que saiu do Egito. Ela foi se renovando ao longo desses 40 anos que eles foram andando em círculo no deserto. Mas esses 2 homens, e só esses 2, de todos aqueles que saíram do Egito, só Caleb e Josué entraram em Canaã. Tomaram posse da terra prometida. Infelizmente, nem todo mundo que está sentado no banco da igreja, nem todo mundo que carrega a Bíblia embaixo do braço, nem todo mundo que domingo está dentro da igreja, nem todo mundo que frequenta a igreja vê, alcança, pisa na terra da sua resposta, vive a sua promessa, porque desistem de continuar. E nada acontece como um passe de mágica, nada vem fácil, principalmente aquilo que é de Deus, porque há uma passagem que diz que no mundo jaz o maligno, e esse maligno, ele luta com tudo que ele tem para tentar fazer a gente desistir. E o interessante é que por mais que Deus ele seja poderoso, ele seja infinito em poder, ele possa todas as coisas, o fato é que tem muita gente, a maioria, que tem perdido a sua luta para o maligno, porque desiste, porque abandona, porque entrega, porque se cansa, porque entristece, porque enche a sua boca, a sua cabeça, o seu coração de razões. Como eu falei no começo, no meio da nossa caminhada para vir aqui, eu fui encontrando um monte de desculpa que me daria o argumento, me justificaria, ou justificaria para mim mesmo o fato de não subir. Mas porque a gente continuou, foi em frente, teimou, contrariou a nós mesmos, a gente chegou aqui, a gente está aqui. E a gente vai orar, vai apresentar, e eu creio que mais uma vez Deus está realizando na nossa vida. E esse ano será o ano da realização. Mas segue esse outro conselho aqui, ó. Esse começo de ano Deus tem dado alguns conselhos para a gente, né? A gente outro dia estava falando, no domingo nós falamos sobre o Salmo 1, né? Não se assentar, não dar ouvido, né? Pro ímpio, não se deter na roda do pecador e não se assentar, né, à mesa dos escarnecedores, alguma coisa assim, é o Salmo 1. Hoje a Bíblia, a palavra de Deus está nos dando outro conselho. Não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, não tema as dificuldades que você está para enfrentar, que estão diante de você. Porquanto como pão as podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. O Senhor é com aquele que crê. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é com aquele que persevera, Ele é com aquele que continua, Ele é com aquele que não desiste. Então, se você não desistir, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Não tenha medo de nada, não segue o conselho desse pessoal aqui que alcançou vitória. Se você tiver que ouvir alguém, ouça quem alcançou, ouça quem venceu. E se ao teu redor não tem ninguém ainda que tenha alcançado, que tenha vencido, então vamos ouvir aqueles da Bíblia que venceram, que alcançaram, que foram vitoriosos em Deus, que viram realizar na vida deles tudo aquilo que Deus Ele tinha preparado, em nome de Jesus. Tá certo? A gente vai orar agora. Tem quantos minutos está dando aí? 25. 25 minutos? Então hoje a gente vai orar, vamos fazer aqui a oração, vamos apresentar os projetos. Eu não vou ler, porque não era esse o propósito, e tem uns aqui que eu vou falar para vocês. Tem um aqui, ó, dá uma olhada, esse aqui escreveu com fé mesmo, bastante, glória a Deus. E eu vou dizer, surpreendeu, porque independentemente
da folha, você vê que as pessoas, elas escreveram de fato. E talvez tenha sido, desde o começo, né, da igreja, o propósito que o povo mais escreveu, mais fez o seu pedido, mais colocou aí o seu projeto. E pode ter certeza que vai acontecer em nome de Jesus. Vamos colocar aqui, ó. Enquanto a gente vai fechar os olhos, Guilherme vai começar mostrando aqui os pedidos, né, que estão aqui, e a gente vai orar. E aí eles vão colocar aí também as imagens da cidade de Osasco, onde fica a igreja, durante a oração da gente. Vou fazer um convite para você. Fecha os seus olhos aí onde você está agora. Vou guardar o celular aqui. Fecha os seus olhos. Se você puder segurar assim, ó, fechar sua mão como se você estivesse segurando nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós entramos em oração na Tua presença nessa noite, unidos, aqui nesse lugar. Chegamos porque o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu condição. As dificuldades apareceram durante todo o nosso percurso, a vontade, desejos, pensamentos, muitas vezes foram de desistir, foram de parar, e encontrando as razões, porque chovia demais, porque nós não íamos conseguir subir, porque o chão ia estar escorregadio, porque seria perigoso, porque está relampejando, porque é difícil, porque uma série de dificuldades. Mas nós seguimos em frente, nós permanecemos firmes naquilo que nós acreditamos que seria o propósito. E chegando aqui, olhando para o alto, podendo agora mostrar, como teu servo mostra agora, ao redor aqui, o céu. Mesmo nesse tempo chuvoso, mesmo nesse dia de dificuldade, nesse mau tempo que hoje se faz, a tua graça nos alcançou e nós pudemos chegar aqui para orar, para apresentar esses pedidos e pedir ao Senhor, Pai, que faça realizar o desejo do coração de cada uma dessas pessoas, aquilo que trazem dentro do seu coração, fazer com que a vida deles seja uma referência do Senhor, seja um resplandecer da tua glória, Pai, na casa, na família, no convívio dos seus, no trabalho, na escola, nos seus projetos, em tudo isso, o Senhor venha a ser glorificado. Sim, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui neste monte porque cremos no Teu agir, no Teu poder, não porque somos melhores do que ninguém, não, Pai, nós sabemos que não somos, mas viemos com o nosso coração aberto, Pai, com o nosso coração voltado, derramado, Pai, para o Senhor, para orar, para clamar, para pedir por essas pessoas, por cada pedido, meu Deus, pedir que a realização de cada projeto venha do Senhor. Meu Deus, existe aqui pedidos, Pai, pela saúde, porque tem pessoas neste momento sofrendo, meu Deus, com dores, não aguenta mais viver à base de remédios, porque já procurou a medicina, porque já foi em vários médicos e não encontraram a solução, a cura. Meu Deus, e por essas pessoas nós pedimos que o Senhor dê a cura, que o Senhor toque na enfermidade para remover, Pai. Existem pedidos, meu Deus, pela vida financeira, porque tem pessoas com tantas dificuldades, meu Deus, tem olhado a sua vida e só tem visto problemas, meu Deus, não tem visto a solução, a saída, mas que o Senhor também possa operar, meu Deus, nesse sentido, tocando nos caminhos, abrindo portas, abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos sem medida, sim, sobre a vida, meu Deus, de todo aquele que crê, de todo aquele que espera, que confia no Senhor, Pai. Meu Deus, visita também essa família, meu Deus, esse casal. Que o Senhor, meu Deus, faça resplandecer a tua luz e que assim o teu nome seja glorificado através de cada pedido realizado. Meu Deus, que essas vidas transformadas mostrem o Senhor, Pai, porque é esse o propósito de cada coração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha consagrar esse óleo. Nós iremos estar ungindo, Pai, cada uma dessas pessoas. E nós cremos não no óleo, mas na unção do Teu poder através dele. E venha a ser a unção da renovação. Cada semana venha renovar a esperança, a confiança, a perseverança, as forças. Cada unção feita através desse óleo
E ao final desse mês será entregue para cada uma dessas pessoas e aquilo que ungirem, suas casas, suas famílias, seus familiares, seu trabalho, local de trabalho, tudo isso, Senhor, venha ser renovado, venha a unção do Senhor agir, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fazer realizar na vida dessas pessoas que estão acompanhando conosco em casa, assistindo, aonde quer que estejam, o desejo, o projeto do coração. Que o Senhor seja o primeiro de todos os projetos, que te buscar, que te sentir, que se fortalecer no Senhor, se renovar no Senhor, seja o primeiro projeto no coração dessas pessoas e que isso se realize. O Senhor realize aquilo que aos olhos humanos é impossível. Nós oramos pelo que está doente, pelo que está agora desenganado nesse hospital, naquele leito, ligado a aparelhos, o que está no presídio. Nós nos unimos, Pai, a esse que agora de repente se sente fraco diante da dificuldade de abandonar o vício, perdendo para a cocaína, a luta, perdendo para o crack, para o álcool. Que em nome de Jesus o teu poder agora, Pai, haja nesse organismo, libertando, quebrando essas cadeias, meu Pai, despedaçando todos esses grilhões agora que tem aprisionado essa pessoa. Restaura essa casa, essa família, o casamento dessa mulher, desse homem. Abra as portas que estão fechadas. Que seja o ano da realização da glória do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos. Nós oramos por essa cidade, por esse bairro, por esse estado, por esse país, por esse planeta. E na autoridade de igreja nós o abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga assim seja, diga glória a Deus. Toma posse da sua vitória, creia. Deus está realizando. Mas o fato de dizer que Deus está realizando não quer dizer que vai acontecer pura e simplesmente por causa disso. Se prepare para lutar e lute muito. Vença